Salve pessoal, sejam muito bem-vindos hoje a mais um vídeo do canal, onde a gente vai acabar terminando o assunto do Kafka. Eu comecei esse assunto há mais de 2 meses e ao longo de vários jogos aí que saíram no meio do caminho, eu não consegui preparar o código para poder a gente finalizar. Mas agora tá tudo pronto, então vamos lá. Primeira coisa, eu tô aqui com a minha roupinha do Kafka, né? Para a gente poder finalizar esse assunto corretamente. Vamos aqui direto fazer um recap. Nos vídeos anteriores, né, foram 2 vídeos, eles vão estar linkados aqui no card. No primeiro, a gente fez aqui várias analogias sobre como que é o consumidor, né? Então, assim, como que seria a fila, a gente fez analogia com a fila de banco, pagamento de boleto, coisas do tipo. No segundo vídeo, foi um vídeo diferente, né? Foi um vídeo de live coding aqui, eu mostrando algumas coisas do que eu queria organizar. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai ver basicamente os seguintes tópicos. Como que é a produção da mensagem, né? Que é bem trivial, mas vocês vão ver ela ocorrendo e caindo nos slots certos, né? Ou seja, fazendo analogia lá com o banco, seria como eu escolhendo para qual atendente que vai. Então, vai garantir que a gente tenha ali uma ordenação. Então, se a gente precisar pagar os boletos do seu João, todos os boletos do seu João vão ser encaminhados para o mesmo atendente, garantindo ali uma ordem. Nós também vamos ver que, tipo assim, não necessariamente porque eu tenho a separação em 2 consumer groups, eu preciso de ter 2 consumidores. A gente vai ver pendurando 2 apps diferentes no broker, como é que o Kafka faz o rebalance, ou seja, a distribuição das partições entre as apps consumidoras. Também a gente vai ver uma tentativa de colocar 3 apps para consumir, porém tendo somente 2 slots para consumo, 2 partições. Nós também vamos ver o rollback temporal do Kafka, né? Então a capacidade da gente voltar ao offset e consumir mensagens antigas. E por último, a gente vai ver também o tratamento de erro e como ele se difere do consumo de mensagerias normais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá pro código. Então tá bom, estamos aqui na nossa app do Demo Kafka. Aqui é aquela app que vocês já viram a construção anteriormente, pelo menos uma parte dela. Lembrando que o link do GitHub com essa app vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar, baixar, fazerem os testes que preferirem, tá? Um ponto bem importante que vocês não viram anteriormente é que aqui eu separei essa app com vários profiles. Basicamente, a única diferença é a porta com que elas sobem, né? E o nome do profile. Aqui vocês vão ver que nessa daqui diz que é a instância com consumo 01, a 02 e a 03. A default não tem consumo, tá bom? Então, vocês vão ver aqui, ó, no meu consumidor, isso daqui é a configuração do meu consumidor. Basicamente, ele vai dizer que o consumidor mesmo só sobe quando os profiles derem match com o consumo 01, 02 e 03, tá? Seria mais prático ter atribuído aqui um profile para esse e feito diferente, né? Mas não foi o que eu fiz. Isso daqui é algo bem comum, tá? Que a gente faça em produção, em aplicações maiores, né? Que você tem, às vezes, uma única base de código, mas ela está configurada para poder, em produção, se comportar diferente dependendo do deployment. Então, tem vezes que você tem um deployment que é só de worker, né? Então, ali só fica os consumos das suas filas. Às vezes, você tem um deployment que é só para poder receber request HTTP. Isso é uma técnica que a gente utiliza para poder, digamos assim, segmentar o tráfego e impedir, às vezes, canibalização de recurso de um lado para o outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu já deixei aqui configuradinho no meu IntelliJ, a configuração sem consumo, tá? Basicamente, a diferença aqui de um para o outro é que a sem consumo não bota nenhum profile, então aqui no Spring ele vai pegar esse arquivo de configuração e esse profile não tem nome, né? E aqui nos outros, todos eles colocam aqui uma run com um nome de profile, né? Para poder dizer que ele vai carregar esse arquivo de configuração aqui, né? E, portanto, também definir aqui qual que é o profile que a app vai rodar. Então,
Vamos startar aqui a instância sem consumo, que é a que vai permitir a gente enviar as mensagens lá para o Kafka, tá? Pequeno detalhe é que essa instância aqui não vai subir, porque eu não subi aqui as minhas imagens Docker. Então vamos subir aqui as imagens Docker normalmente. Também lembrando que a gente vai acessar aqui o call, né? Que é a nossa app que monitora aqui o Kafka, vê a estrutura de tópicos. Então tá aqui, né, o nosso tópico demo Kafka. Ele não tem consumer, né? Não tem nada. Tá vazio aqui o nosso tópico, porque eu resetei para a gente poder fazer o nosso teste aqui. Beleza? Então, agora vamos lá. A nossa app não... Ó, subiu. Subiu, conectou. Conectou sim. Ó, beleza. Não tá conectado. Vamos agora lá para o nosso projetinho do Postman. Basicamente, aqui é um curl muito simples. Esse curl, vocês vão ver, ele também está aqui no README do projeto. Então, vocês podem simplesmente, se vocês tiverem curl aí, executar o curl. Se vocês não tiverem, vocês podem baixar o Postman, vir aqui no import, joga que o texto ele já importa para você, né? Tudo certinho. Vamos supor que a gente queira agora alterar, né, o nosso produto de ID 1, o preço R$50, né? Beleza, vamos enfileirar aqui 50, depois 60 e depois menos 1, tá? E depois um 30 também. Vamos ver como é que essas mensagens elas ficam lá no Kafka, tá? Olha só, vamos resetar aqui. Vocês vão ver que todos eles aqui caíram na partição 1. Né? Exatamente como a gente tinha falado lá no vídeo de exemplo explicando, né? Imagina aqui que o ID número 1 é o seu Zé, né? E esses aqui são os boletos dele. Então todos eles vão cair com o mesmo atendente. E vocês vão ver que o offset aqui, ó, ele tá ordenadinho. Então na ordem que a gente mandou, ó, 50, 60, menos 1 e 30, né? Isso vai garantir que minimamente, se o seu consumidor for ordenado também, porque isso depende lá da configuração da sua app, tá? Só para explicar brevemente, pode ocorrer também de você ter uma configuração, às vezes para um throughput maior, onde você busca múltiplas mensagens do Kafka. E não é incomum que quando você busca ali 10, 100 mensagens, você distribua isso para várias threads fazerem o processamento. Então também é importante vocês ficarem ligados que ao distribuir para as threads fazerem o processamento, você tem também que tentar manter a ordenação, tá? Pela lógica que fizer sentido aí para o seu negócio, tá bom? Isso vai garantir que os boletos do seu Zé vão todos para o mesmo lugar, tá? Para a mesma thread, sejam processados ordenados, assim como as alterações de preço do ID número 1. Se você não fizer isso, mesmo que o Kafka mantenha ali todas as suas mensagens ordenadas, ao puxar pode ser que você desordene durante o processamento, o que vai te gerar problemas. Talvez você tenha aí o preço 60 passando na frente do 30. Não é incomum que isso ocorra, tá bom? Uma alternativa seria consumir uma mensagem 1 a 1, mas aí é importante você saber que você vai ter um throughput menor em relação àquilo que você poderia ter, porque dá muito mais trabalho ficar indo no Kafka buscar uma mensagem por vez do que buscar 100 de uma vez e fazer um processamento paralelo internamente. Tá aqui a nossa mensagem, mas vocês vão ver que eu continuo não tendo nenhum consumidor aqui para essas mensagens. Elas estão aqui bufferizadas, né? Então, até para a gente dar um exemplo aqui, ó, se eu alterar ID para 2, vocês vão ver que, vamos mandar aqui 2 vezes, aqui na estrutura de partição, eles vão cair em outro hash, tá? Porque eu expliquei lá a estrutura de módulo, né? Vocês podem rever no vídeo aqui. E vocês vão ver que ele tem um offset diferente. Tá vendo que os offsets se repetem? Mas eles se repetem em partições diferentes. Então aqui, ó, a mensagem de ID número 1, ela tá aqui na posição 0, ou seja, ela é a primeira da partição 1, tá? Mas aqui eu tenho
ID número 2, com alteração de preço para 30, e vocês vão ver que ela está na posição 0, desculpa, aqui ó, na posição 0, mas em outra partição, na partição 0. Se vocês quiserem, vocês podem ver aqui, ó, as partições que eu tenho provisionado. Então eu tenho 2 partições provisionadas, né? O offset mínimo é 0, é claro, esse offset aqui ele vai andando, né? Você vai incrementando uma vez a cada mensagem, e aí, em algum momento, pode ser que vai apagando as de trás, né? Vocês podem ver aqui, ó, que a retenção é de 7 dias, então depois de 7 dias, essas mensagens, elas vão sumir aqui, tá bom? Então, o offset menor vai andar para frente. O maior, que é o último offset atual, quantas mensagens eu tenho e em qual broker elas estão. Broker, novamente, é aquela explicação que eu já dei anteriormente. Para poder ter resiliência, esse tipo de coisa, o Kafka ele vai distribuir esses dados em múltiplos brokers, né? Então, às vezes você tem 3 brokers e essas partições elas vão ficar replicadas ao longo desses brokers, garantindo que, se uma instância do seu broker cair, as outras ainda assim vão conseguir servir os usuários e não perder nenhuma informação, tá bom? Então, vamos lá novamente. Ó. Eu não tenho nenhum consumer group registrado, né? Ou seja, apesar de eu estar enfileirando aqui essas mensagens, ninguém é capaz de consumir elas ainda. Então, vamos agora iniciar um consumidor. Vocês vão ver que aqui, ó, eu vou conectar no tópico e eu tenho a configuração do meu consumer group, que é o demo Kafka Group, né? Vamos aqui startar a nossa aplicação. Vocês vão ver que aqui, ó, logo embaixo vai ficar sempre os logs, né? Eu tenho tanto a demo do Kafka sem consumo, a com consumo 01. Ela startou aqui, né? Vamos lá. Ó, tudo conectadinho. Essa instância aqui, ela tanto é capaz de produzir quanto de consumir mensagens, né? Vamos lá, ó. Mensagens novas não tem, né? Mas consumer group, eu tenho aqui um consumer group, sim. É o demo Kafka, né? E vocês vão ver, você vê que ele shiftou aqui, né? Eu tava na visão de tópico, mas quando você clica, você vê que ele tá lag 0, quer dizer que não tem mensagem para ele consumir. Já explica esse comportamento para vocês. E aqui, beleza, eu tenho a configuração do consumer group. Percebam que ele está aqui marcado como estável, ou seja, o consumer group não está em um processo de rebalance, né? Nem está vazio também. Se você desligar a app lá, ele vai ficar vazio. E aí, o que está acontecendo aqui? Imagina no banco, você chegou lá para poder pagar o seu boleto, né? Você é o João, você caiu na partição 0, né? Mas ali só tem uma mina atendendo no caixa 1, né? O brother tá atrasado, então ele não chegou para atender o caixa 0, que é o que você tá ali na fila. Então, nesse caso, faz sentido você ficar lá esperando o cara que não chegou? Não faz, né? Você precisa ali dar vazão na fila. Então, o que o Kafka basicamente faz? Ele vai fazer se a Maria chegou lá e já está atendendo, ela vai atender as 2 filas, né? Ou seja, nesse caso aqui, dentro desse tópico, ela vai atender as 2 partições. Até o brotherzinho que está atrasado chegar e começar a atender corretamente. Então, é isso que está ocorrendo aqui, ó. Dentro do mesmo consumidor, né? O member aqui, ó, o traço 1, ele está consumindo tanto da partição 0 quanto da partição 1. Então, beleza, vamos supor agora que vai chegar lá o atendente que estava atrasado, né, lá no banco. Vamos startar aqui agora a nossa app, que ela é o com consumo 02, né? Vocês vão ver o log dela subindo aqui, né? E aqui nos logs vocês conseguem ver algumas coisas. Por exemplo, ele começou o consumidor e aí você tá vendo que ele vai pedir lá para poder joinar no grupo, né? Que é falar assim, olha, eu tô aqui, eu cheguei, hein? Pode começar a mandar aqui quem tiver para eu consumir, né? E aqui vai ficar qual que foi a partição que foi assigned para ele. Ele pegou a partição número 1, né? E aqui também, no log da outra app que está online,
você vai ver que tem um join, né? Um join para um pedido de join e qual que é a partição que agora ele tem. Ele está com a partição 0. O outro aqui está com a partição 1. Então vamos ver como é que isso reflete lá no call. Tá vendo? Ó? Tinha um consumidor e ele estava aqui com as duas partições, né? O IP provavelmente vai ser o mesmo, né? Talvez só o ID que vai mudar. Aí vamos dar um reload aqui, ó. Você vai ver que agora esse daqui está com a sign de uma partição, ele está com a partição 0, né? E o outro aqui com outra partição. O IP é o mesmo, tudo local, né? Mas aqui o ID de cada um identificando é diferente. E também, aqui ó, você tem essa visão de tópicos, né? Por quê? Porque um consumer group ele pode estar em vários tópicos. É bem comum que a gente faça assim, é um consumer group por aplicação, né? Então se ela consome de vários tópicos diferentes, vai aparecer aqui vários tópicos e como é que tá. Aí ponto importante é que aqui tá com lag 0, tá? Aí você vai falar, Ricardo, mas eu não tinha lá a mensagem que a gente enfileirou antes, né? As mensagens elas estão aqui, de fato. Só que a gente tem uma configuração para poder fazer o consumidor, tá? Que na hora que a gente starta o consumidor pela primeira vez, vocês vão lembrar que ele não tinha um consumidor aqui. A gente pode dizer para aquele consumidor se ele vai pegar o offset desde o começo, né? Ou seja, consumir todas as mensagens que existiam antes, ou se ele vai consumir somente as novas, tá? Então vamos supor aqui, ó. Eu vou postar de novo uma alteração de preço para você ver. E aí, ele não caiu nessa daqui, você vê que não tem log, né? Então ele deve ter caído na outra aqui, ó. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Processou a mensagem, recebeu a do preço, né? Aí, ó, ele até criou um offset aqui, falando assim, beleza, consumi aqui, posição tal, né? Vamos lá agora para ver como é que isso se refletiu, né? Aqui provavelmente a gente vai ter aqui a nova mensagem, né? Vamos filtrar pela partição 0 para facilitar a nossa visão, né? Você vê aqui, ó, partição 0 é onde eu estou enfileirando atualmente, né? Então, você vê aqui tem a 20, que foi a que eu acabei de consumir. Então agora, vamos reiniciar aqui as nossas duas apps, ó. Vocês vão ver a gente ligando aqui de novo o consumidor número 1, o consumidor número 2, né? E agora, vamos ver aqui se tá tudo certo no call. É para tá, né? A gente vai ter aqui o consumer group estável com 2 consumidores. Vamos agora tentar startar o consumidor número 3. Por quê? Esse tópico aqui, ele só tem 2 partições, né? Então, como é que vai funcionar se eu tentar colocar um terceiro consumidor, ou seja, um terceiro atendente lá no banco, sendo que, na verdade, eu só tenho 2 posições para atendimento? O que que acontece, né? Olha só, vamos ver aqui os logs dos nossos consumidores. Ele pediu para joinar normalmente, né? E você vê que ele pegou uma partição. Ele pegou a partição número 1. Agora, o estranho é isso, né? Porque você pensa, eu já tinha ali 2 consumidores, ele já estava estável, né? Vamos aqui fazer um reload no nosso consumidor. Ó, final 083, final 22F. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver, né? Vamos ver qual que mudou. Você vê aqui, ó, um perdeu a posição, né? Virou CAF. O 083 sumiu. Então, ou seja, você vê que agora eu tenho 3 membros, mas eu só tenho 2 partições para dar assign, tá? Então, agora, ou seja, tem uma app aqui que ela tá dormindo no ponto. Porque depois que ela recebeu, ó, você vê, esse daqui recebeu a partição 0, esse daqui não deve ter recebido nenhuma. Ó, pediu o join, você vê, qual partição que ele recebeu? Nenhuma. Se eu desligar essa app aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Então, é por isso que é importante o tanto que a gente faça aqui um número de partições relevantes,
tá? Normalmente até bem maior do que a nossa é. Por exemplo, lá na empresa a gente trabalha às vezes com 10 workers, mas tem 20 partições. Porque no futuro, se eu precisar escalar esses workers, eu consigo dar vazão de consumo, né? Nesse caso aqui não adianta, eu posso botar 10 instâncias que somente 2 delas vão consumir. E dependendo também de como que tá a configuração aqui do seu broker, pode ser que ele fique tentando rejoinar, porque ele não pegou nenhuma partição e até atrapalha aqui, gerando múltiplos rebalances na sua app. Lembrando que quando o Kafka está no processo de rebalance, normalmente não há consumo, tá? Salvo em casos onde a gente tem stick session, que ele pega as mensagens e as que ele já tá, ele vai terminar de consumir, tá? Legal. Então vocês já viram aqui o que acontece se a gente subir 3 apps, né? Que não é a nossa intenção. Vamos aqui parar, vocês vão ver que ele vai sair, né, do grupo. As outras aqui vão receber partição. Agora o 01 aqui, que não tinha nenhuma partição, recebeu a posição corretamente, né? Tudo certo. Agora, vamos aqui desativar, né, a segunda app nossa. Por quê? Para o exemplo que eu vou fazer, não tem necessidade de ter 3 consumidores, nem 2, né? Aqui, ó, ficou com 2 partições. Vamos limpar aqui o nosso console, né? Ah, não é Ctrl L? Beleza, Clear All, né? Vamos aqui agora. Na real, primeiro vamos parar aqui também o consumo. Eu vou enfileirar, né? Vou enfileirar mensagens para a gente testar. Olha só, vamos mandar aqui para alterar o valor para 20. Depois nós vamos alterar para -1. -1 é um valor que eu considero inválido no meu processamento, tá? E depois para 30 novamente, né? Onde é que eu considero inválido? Deve ter um menor ou igual a 0 aqui em algum local. Ó, se for menor ou igual a 0, ele vai dar aqui que é preço inválido e não vai consumir, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó. Nosso consumer group ele tá empty, né? Mas se você abrir nas mensagens, você vai ver que já tá lá, né? Filtrado aqui na partição 0, a mensagem de 20, a de -1 e a de 30. Agora vamos startar o nosso consumidor número 1 aqui, para a gente ver o que vai acontecer. Diferente do que foi daquela primeira vez, lembra quando o consumer group não existia? Agora, mesmo que estava vazio o consumer group, ele já existia e ele tinha um offset marcado, certo? Então, tendo um offset já marcado, ele sabe da onde que parou e para onde que ele tem que ir, né? Quais são as mensagens que estão pendentes. Então, se a gente voltar aqui desde o começo o nosso log, você vai ver que, primeiro aqui, conexão, beleza, pegou lá a partição, né? Já deu aqui o invalid price, mas cadê a mensagem de consumo? Vamos buscar ela aqui no nosso log. Ó, é para ter 2 mensagens de consumo. A primeira aqui, ó, com o valor 20, né? Ou seja, tá na ordem, é do jeito que a gente enfileirou mesmo, ó, valor 20. Agora, ele vai ter a mensagem inválida. Mensagem aqui de -1. Só que vocês vão ver que isso daqui vai dar logo pra caramba, ó. Pera aí. Ó, falhou no processamento, lançou exception, né? Todos esses aqui são falhou no processamento, lançou exception. Vamos buscar aqui, ó. Invalid price received. Podia ter logado qual que era o price que eu recebi, né? Para debugging, isso aqui não tá servindo de nada. Você vê que aqui, ó, ele tem 10 ocorrências. Ou seja, ele ficou tentando consumir essa mensagem 10 vezes, é o padrão da configuração aqui do Spring, até que, de fato, ele desistiu dessa mensagem e beleza. Depois que ele desistiu, ele veio e consumiu a mensagem número 30. Só que aí você vai falar, Ricardo, tá estranho isso. Por quê? Então agora, cadê a mensagem com valor -1, né? Lembrando que aqui claro, eu forcei um valor inválido, mas isso daqui poderia ser, se o seu banco ficou offline durante algum tempo, ele ficou puxando a mensagem, mandando para o banco não respondeu, né? E aí o que aconteceu? Não processou nenhuma mensagem.
Essa mensagem ela tentou 10 vezes, o que aconteceu com ela? Diferente do uso em uma fila normal, aqui no Kafka não existe DLQ, pelo menos não como um processo built-in, né? Não vem já direto no Kafka o DLQ, fala assim, quando eu terminei 3 try, você faz o seguinte, você manda ela para DLQ. No Kafka, é uma streaming de dados, então quer dizer que eu não posso consumir a mensagem com valor de mudança para valor 30 antes de eu efetivamente falar, beleza, cara, eu consumi aqui essa mensagem com valor -1. Eu sei que ela é inválida, eu marquei aqui ela como consumida, tá? O que isso quer dizer? Que no final das contas, o Spring ali ele tentou 10 vezes e no final ele falou assim, desistir, mas ele falou aqui pro broker do Kafka que ele consumiu essa mensagem, que tá tudo certo, que foi consumido ela. O que é indesejável em casos aonde você tá buscando, na verdade, falar assim, olha, isso daqui tem um erro, né? Qual que são as alternativas que a gente normalmente faz? Normalmente implementa-se uma fila DLQ, né, por padrão. Então, uma fila DLQ que na verdade é uma fila mesmo, eu chamaria aqui de demo Kafka DLQ, né? E a minha própria app vai em algum momento falar assim, cara, eu já tentei consumir essa mensagem 3 vezes. Então, o que eu vou fazer com ela? Diferente lá do SQS, que eu falo assim, ó, se eu não dei o ACK 3 vezes, o próprio broker sabe que aquela mensagem talvez esteja quebrada e move ela para DLQ, aqui eu manualmente vou pegar essa mensagem, tirar ela daqui da fila principal, mover ela para uma fila DLQ, né? E falar assim, ó, pro broker, ACK para essa mensagem aqui na fila 1, né? Então, pro broker não existe cenário de erro, para ele é sempre um cenário de consumo, tá? Então eu tenho que dar o ACK na mensagem aqui com -1 para que ele possa seguir em frente e consumir a mensagem número 30. Tá bom? Isso pode ser tanto desejável em vários aspectos, assim, porque se eu não estou conseguindo processar uma mensagem, eu também não passo outras na frente que se referem ao mesmo conteúdo, né? Ou seja, que elas estão ali enfileiradas. Por outro lado, tem essa dificuldade que eu não tenho uma forma de dizer assim, olha, essa mensagem aqui ela contém um erro, talvez ela esteja mal formada ou alguma coisa, move ela para mim para uma DLQ. Eu tenho que fazer isso manualmente. Várias libs já tem isso por padrão, tá? Você vai conseguir configurar ali um handler para poder mandar para DLQ, mas é importante entender essa diferença. O Kafka não é a fila onde você comita mensagens, você comita o offset. Então, para eu vir aqui e comitar o offset 5, eu tenho que anteriormente ter comitado o offset 4. Eu sequer tenho acesso à mensagem do offset 5 enquanto eu não tiver comitado o offset 4. Salvo, claro, na situação onde eu venho cá e puxo 5 mensagens de uma vez. Aí eu não tenho acesso a todas elas. Mas perceba que eu não consigo comitar a mensagem da posição 5 sem ter comitado a 1, 2, 3, 4 e 5. E até tem, claro, eu consigo vir aqui e comitar, falar, cara, eu consumi tudo, consumi até o offset 5. Só que aí você não pode chorar, falar assim, minha app deu erro aqui na posição 1, né? Porque você já veio aqui e comitou o offset 5. Então, essa é talvez a principal diferença de um data streaming para uma fila normal. Quando alguém te perguntar, cara, qual que é a diferença? Aqui, nesse caso, é um streaming de dados, eu consumo mensagem a mensagem, posição do offset. Não é igual no SQS, por exemplo, ou no RabbitMQ, que eu consumo mensagens, né? Eu posso comitar a última mensagem e todas as outras para trás podem ficar lá. Eu poderia fazer isso. Aqui você não pode fazer esse tipo de operação, tá bom? Então, ponto importante. Se a mensagem está mal formada, ela vai bloquear o processamento até que você diga para o broker que você consumiu essa mensagem. Então, aqui, por exemplo, se tivesse um thread.sleep aqui, ó, é Java também, no final das contas. Vamos botar aqui para esperar 10 segundos, tá? Então, vamos restartar aqui o nosso consumidor. Vocês vão ver que agora vai ficar muito tempo. Por quê? Eu vou enfileirar aqui a 30. Não, fiz errado, né? Vamos aqui, -1 agora e depois 10, né? No broker, vocês vão ver que
agora tem os novos valores, né? Tirar aqui todas as partições, né? Partição 0. Tá dando um reload em cima, não é em cima, é embaixo. Então, beleza, tá lá, ó, 30 menos 1 e 10. Vocês vão ver que ele consumiu aqui a primeira. Só que agora, para eu consumir a próxima, tá vendo? Eu botei o wait de 10 aqui, vai demorar muito. Por quê? Vai demorar 10 vezes os 10 segundos, né? Claro, não vou fazer vocês esperarem. Mas aqui, o consumer group vai ficar com lag, né? Tá vendo? Ó, lag de 2 mensagens. Ele tá tentando consumir uma, né? E a outra tá ali na fila. Então ele vai ficar com lag de 2 independente, né? Eu tenho poder de processamento, mas eu tô travado em uma única mensagem. E se o Spring não tivesse ali a implementação para poder falar assim, olha, dá o commit nisso daqui porque tá com erro depois de 10, ficaria eternamente travado, tá? Então, assim, normalmente as libs já vão ter, mas se você usar, assim, uma librawl, né, só para conectar, você vai ter que dar o seu trampo. Então, beleza, ele vai ficar aqui toda a vida, né? Ó, agora consumiu, né? Passou o tempo, passou as 10 tentativas, né? E agora, quando você vê aqui, ó, lag 0, acabou, né? Consumiu tudo que precisava. Aí, vamos lá, talvez, para uma das features mais legais que tem aqui no Kafka, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é vir aqui nesse Consumer Group, você vai ver que ele está estável, quer dizer que a gente não consegue fazer nenhuma mudança aqui nele, ó. Vamos agora parar aqui o nosso Consumer Group, né? Vamos parar aqui o consumo, tanto da posição 2, quanto da posição 1, beleza, né? Parei aqui as duas apps, vocês verem, ela já recebeu o exit code aqui, né? Então agora, o nosso Consumer Group aqui, ele está marcado como empty, ou seja, não tem ninguém consumindo aqui. Nota para edição, pessoal, talvez vocês vão ver aí eu com a roupa diferente e testando aqui o movimentação de offset com outra ferramenta, porque eu não consegui ativar aqui no Call. Eu já usei outras vezes, mas o meu aqui não está configurado e eu não achei rápido enquanto eu estou gravando o vídeo. Então, vocês talvez vão ver um corte meio abrupto nessa parte. Então aqui é a parte mais legal, né? Vocês vão ver que no corte anterior não tinha esse parâmetro aqui, ó, que é para poder ativar a edição de offset, né? Agradecimento aí ao ChatGPT, respondeu para mim que eu não tava achando esse parâmetro online. Ó, várias abinhas aqui eu não achei. Então, beleza. Vamos supor assim, eu tenho uma série de mensagens aqui, né? Vamos lá no tópico nosso. Ó, 13 mensagens, mas não tem lag aqui no consumo, né? Tá 0 de lag. O que a gente vai fazer? Vocês vão ver, primeiro, deixa eu ligar um consumidor aqui rapidinho, para vocês verem que você não consegue editar o offset, né? Enquanto eu tô com o consumer ligado. Ó, consumer group tá estável, né? Tá vendo? Não consigo editar o offset, né? Mas, se eu parar aqui, e aí pode ocorrer, que situação que eu uso isso? Imagina lá que eu falei para vocês, no tratamento de erro, né? Você, por exemplo, consumiu uma mensagem e o banco estava offline, ou então alguém introduziu um bug que não salvou o que deveria salvar, ou imagina aí, terça-feira, né? Você foi lá, fez seu deploy, não está salvando, mas está consumindo a mensagem. Chegou ao fim do dia, você descobriu o bug, né? Precisa corrigir. Sobe o hotfix, corrige ou faz o revert, né? Uma das vantagens que tem aqui no Kafka é isso aqui, ó. Você pode vir aqui, vamos lá, tá estável, né? Agora tá empty. Então, a gente pode vir na edição e alterar aqui, ó. Vamos, por exemplo, estamos em UTC, né? Então, aqui são 11:19, aqui é o equivalente a 14:19, né? Então, vamos voltar pro horário que eu comecei a enfileirar as mensagens hoje para fazer esse vídeo, né? Vamos voltar aqui. Seria
no 8 horas da manhã, né? Só que é UTC, então, mais 3, ou seja, são 11 horas da manhã o horário que eu preciso colocar, né? Você vai colocar aqui 11 horas, é a hora que você fez o seu deploy bugado lá, né? E aí nós vamos ver aqui, ó. O que vai acontecer? Qual que vai ser o novo offset depois? 0. Por quê? Porque 8 horas da manhã era 0, certo? Que foi o horário que criou aqui o offset. Na real, eu comecei a gravar umas 9 da manhã. Então, a hora que nós aplicar aqui, ó, vocês vão ver que agora tem lag. Quanto que é o lag? 13 mensagens, né? Porque eu voltei no tempo. Então, agora vamos desativar aqui o erro que a gente subiu, né? No consumo. E aí, a gente vai aqui dar play de novo. Você vai ver que ele vai consumir todas as mensagens para trás. Inclusive as com erro também. Eles vão demorar aqui várias tentativas para poder consumir, né? Mas vocês vão ver, ó, já tá com lag de 6. A hora que passar, lag de 2 e acabou, né? Vai acabar, é porque a penúltima era erro também, né? Então agora zerou nosso offset, né? Então, uma das principais diferenças que tem aqui no Kafka é isso. Em uma fila normal, né, ela é feita para você consumir mensagem a mensagem. Você consumiu, comitou, acabou. Não tem mais nada para ser feito, né? Agora, no streaming, que é no caso do Kafka, você tem essas mensagens armazenadas lá durante X tempo, né? O que permite você ter essa capacidade de voltar ao offset e reconsumir elas. Outras opções aqui, ó, eu posso voltar direto para o start do offset, né? Posso copiar de outro consumer group. Então, às vezes, por exemplo, você fez um teste aí, subiu um canary com um consumer group diferente. Você pode ir lá e replicar o ponto de offset do consumer group anterior, né? Tem várias opções aqui. Você pular já para o final, né? Então, mesmo que você tenha lag aqui, você pode pular as mensagens e ir direto para o final. Claro, você eventualmente pode vai gerar, da perspectiva da sua app, um erro no consumo das mensagens, né? Porque você vai acabar perdendo coisa. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que a gente deu um overview assim completo, né, de como que é a execução do Kafka, o consumer group, a montagem do consumer group, a atribuição das partições, o controle de erros, tá? Então, por hoje é isso. Queria agradecer aí a participação de todo mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de inscrever no canal e até a próxima.